Oremos para darmos início ao estudo de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos mais a Tua Palavra. Apocalipse capítulo 15. Dá-nos o entendimento, abre nossa mente. Pedimos o Teu Espírito a guiar. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, como Apocalipse capítulo 15 é uma introdução para as sete taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus que estão aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Só vou deixar todos os áudios mudos. E aí depois, caso alguém tenha algum comentário, alguma pergunta, pode abrir o áudio. Então vamos... E viu um grande e admirável sinal no céu, Apocalipse 15:1. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Consumada é realizada, concluída. Concluída a ira de Deus. Então, quando nós estivemos estudando, aqui em Apocalipse 14, nós vimos que Apocalipse 14, na terceira mensagem angélica, Deus, ele faz uma advertência, uma ameaça, que vai receber a ira de Deus, beber o vinho da ira de Deus, sem que se deitou não misturado, ali em Apocalipse 14, 10, diz, não misturado, e será atormentado, receberá o castigo do fogo eterno. E esses são aqueles que adorarem a besta e a sua imagem. E quem receber o sinal, o seu sinal, o sinal, né, na sua testa ou na sua mão. E aí, quando nós vemos aqui, então, essas são as taças. Foi feita esta última advertência. Todos, então, ouviram. Todo mundo ouviu. E essa advertência, que inclui a terceira mensagem angélica, mas inclui a primeira também e a segunda. E na primeira nós vimos que era o evangelho eterno, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos e fazer tudo para a glória de Deus. Tendo em vista a glória dele, não a própria glória. Esse princípio do amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, o princípio da lei de Deus, que é o amor. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Novamente, como Karen disse, no outro momento, trazendo para a criação. De volta para a criação. Então, nos remetendo à criação, quando Deus criou todas as coisas. E esse evangelho, vejam só, Mateus, capítulo 24. O primeiro que achar aí, Mateus, capítulo 24, o verso 14. Mateus 24, 14. O primeiro que achar, quiser ler, pode ler. Aí só tem que abrir o áudio, né, quem for ler. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Muito obrigado. Quando for pregado em todo o mundo e testemunho a todas as nações, todos ouvirem, aí virá o fim. E o fim envolve o castigo. Final, consumado, acabado. O último, como posso dizer? A ira de Deus, né? Não o castigo final, mas a ira, a manifestação da ira de Deus, que ele não se agrada. E quando nós voltamos ao Apocalipse 15, então, já quando vai vir a ira de Deus é porque o evangelho foi pregado a todo mundo. E agora, verso 2 e 3, na verdade, fazem uma certa, o 13 e o 4 ali, ele dá uma olhada no grupo daqueles que venceram. Ele para um pouco de olhar para o castigo e olha para o grupo especial aqui, verso 2. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então aqui os salvos, né, que saíram vitoriosos, que não adoraram a besta, mas adoraram a Deus.
E o verso 13. Então, eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vejam só que interessante. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Esse não é o cântico de Moisés, não é igual ao cântico de Moisés. Mas o cântico de Moisés, se vocês quiserem dar uma olhada, vamos em Êxodo, capítulo 15. Quando o povo foi liberto do Egito, Êxodo capítulo 15, vamos ver dos versos 1 até o verso 22. E aqui nós vamos pedir para todos abrirem, porque nós vamos ler juntos o Cântico de Moisés. Vamos tentar entender o que ele tem de semelhante com aquele pequeno cântico que está ali em Apocalipse 15. Então, o Cântico de Moisés. Agora é Êxodo. Então, olha que interessante. Apocalipse 15 e Êxodo 15. Fecha até no número. Só agora que eu me dei conta. Vamos pedir para cada um ler, aqueles que puderem. Vou pegar aqui na ordem que aparecem os irmãos, amigos. George, você está primeiro a ativar o áudio ali. Você consegue ler o verso 1 e a esposa o verso 2? Ok. Sim. Vamos lá, queridos. Então, Cântico de Moisés, capítulo 15, versículo 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Amém. O verso 3. Vamos ver aqui. Dani, você consegue ler? Caetano chegou a ler? Antes eu não queria. E Eliane, depois, a próxima. Se conseguir já deixar pronto. Sim. É Apocalipse 15, né? Não, é Êxodo. Nós estamos em Êxodo. Opa. Desculpa. Eliane vai achando, Dani, que daí pode ler o verso depois ali. Eliane, verso 3. Eu também tá. Tá, Cleo e o verso 4. Pode ler o 13 e daí o 4. Isso. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Isso. Verso 5, Dani. Pode ler. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Isso. Obrigado. Dani, agora você achou, né? Verso 6 agora, pode ler. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Verso 7. Mãe e pai, vocês conseguem ler? 7 e 8. E com a grandeza da tua excelência derrubastes aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor e os consumiu com o restolho. E como sopro de suas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Isso. Muito obrigado. Agora o pai aí, verso 9 agora. O inimigo dizia: perseguirei
alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Agora, vamos ver aqui. Paulo, consegue ler para nós o verso 10? Depois o Tobias, o verso 11. Êxodo, capítulo 15, verso 10. O Tobias pode ler primeiro o verso 10? Êxodo 15, 10. Sim, sem problema. Eu não entendi o livro primeiro, desculpa muito. Tranquilo. Sopraste como o teu vento, o mar as cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Posso ler o seguinte também, se quer? Pode ser. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizado maravilhas. Amém. Muito obrigado. E olha só. E aqui, verso 12. Estendeu a tua mão direita e a terra os tragou. Kevin, verso 13. Tu com a tua beneficência guiaste este povo que salvaste, com a tua força elevaste a habitação da tua santidade. Santidade. Olha, mais uma palavra em comum. Verso 14. Agora eu vou lendo aqui, ó. Os povos o ouviram. Os povos ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, e a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E depois ela fez também, verso 21. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então, o que nós percebemos nesse cântico, no cântico de Moisés aqui? Está mostrando a maneira como Deus destruiu as forças do inimigo, que eram muito mais poderosas do que o povo de Israel. O povo de Israel estava para ser destruído, mas Deus interviu, Deus protegeu, fez algo sobrenatural. E como nós já temos estudado, as águas são um símbolo dos povos, multidões, nações e línguas. Povos, nações, multidões e línguas. Então, grande número de pessoas, de povos. E para que o seu povo conseguisse passar sem se contaminar, Deus, pelo assopro das suas narinas, faz abrir o que? O mar, as águas. Ele afasta, então, os povos para dar passagem ao seu povo. Num sentido espiritual, dá para se dizer. E por meio disso, no Novo Testamento, é utilizada a figura de linguagem do batismo do mar, que o povo, ao atravessar ali pelo mar, foi batizado. Eles receberam como se fosse assim, um batismo. Eles entraram no local do mar.
e atravessaram. E depois Deus fez com que o mar, um símbolo, né, dos povos, se voltasse contra os que inicialmente eram os inimigos do povo de Deus. Os inimigos de Israel, os egípcios, pensaram, nós vamos conseguir. Eles entraram também no mar. E depois, quando fechou as águas destruíram os egípcios. Então, novamente, no fim, depois que os juízos de Deus caírem, os povos que estarão se voltando contra o povo de Deus, né, Deus vai fazer segurar essas águas, e depois essas águas revoltosas vão se cair contra os inimigos do povo de Deus. Isso é o que vai acontecer, vai se repetir novamente a história. Mas aqui então nós vemos o Cântico de Moisés é o livramento de Deus dos inimigos e a maneira como Deus faz com que os juízos dele caiam e destruam aqueles que não quiseram se arrepender. Deus deu todas as oportunidades, 10 pragas ele já tinha dado e eles não se arrependeram. Então agora vem o momento final. Esse é o momento final. Que Deus, então, operou com a sua ira. Deus mostrou a sua ira e destruiu. Usando as forças da natureza. Né? E aí coloca o verso 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. E é interessante que Deus vai levar ali no verso 13. Êxodo 15, 13. Com a tua beneficência guiaste esse povo, que salvaste com a tua força, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. A habitação da santidade de Deus. Ele quer levar o povo a esse local. E quando a gente vai lá para Apocalipse 15, é interessante que só Deus é santo. Isso é algo interessante, só tu és santo. Ser santo, ter santidade dentro de si, para poder dar a outros, só Deus tem isso. Nós não temos santidade em nós. Se nós seguirmos nós mesmos o que temos dentro de nós, nosso coração, a gente vai se afastar da santidade. Nós temos o contrário da santidade, da sabedoria, a estultícia. Mas vamos ver agora alguns textos. Voltando para Apocalipse 15, olha uma profecia. Está se referindo a Deus aqui. Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque os teus juízos são manifestos. E agora vamos ver essa profecia em 2 locais na Bíblia. Primeiro, o local original, que na verdade que ela aparece uma das primeiras vezes, é em Isaías. Deixa eu ver aqui. Eric, diga. Antes da profecia, eu queria só fazer aqui um comentário para ver se eu consigo ter um entendimento. Hoje nós estávamos estudando sobre o Salmo 17, que nós estamos com o propósito aqui de ler um salmo todos os dias e estudar. E aqui o Salmo 17 diz sobre a súplica pela proteção divina. Teve alguma parte do versículo aqui que Davi fala que ele não tinha iniquidade, né? Então o Salmo ele não tem uma cronologia de história, né? Mas a gente percebe aqui que nesse capítulo 17 foi no período que Davi estava sendo perseguido por Saul, né? E Davi não queria guerra com Saul. Davi ele tinha serviu Saul, cantou, tocou harpa e tal. Mas eu achei muito ousado Davi, né? Ter dito isso aqui no Salmo, que ele não tinha iniquidade nele. Eu fiquei assim, eu digo, rapaz, Davi era... lá em Manaus a gente diz assim, gaiato, né? Para frente, né? E eu quero chegar e dizer assim, rapaz, eu não tenho iniquidade. Para Deus, falar para Deus, né? E que Deus pudesse olhar diferente para os inimigos dele, mas para ele não vi iniquidade em Davi. Eu fiquei pensando, digo, será que de fato mesmo não tinha iniquidade? Como aqui está falando no Cântico de Moisés, que somente santo, né, é Deus. E Davi chega e diz assim, olha, não estou falando de santidade, estou falando em ausência de pecado, né? A iniquidade. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Se de fato mesmo Davi, se ele escreveu, eu tenho que crer, né, que ele realmente nessa época ele estava vivendo uma vida sem pecado, né? O que você pode falar sobre isso? É interessante isso, e exatamente esse é o ponto. Deus somente é santo. E Davi, naquele momento, ele estava com a sua vida escondida
em Deus. Tem um texto aqui em Gálatas que vai falar exatamente sobre isso. Se não me engano, é Gálatas. Não é Gálatas. Deixa eu ver aqui. Depois nós vamos ver esse aqui. Vou pedir ajuda para o meu irmão. Está a vida escondida com Cristo em Deus. É esse o texto que fala isso. A vida escondida com Cristo em Deus. Mas depois a gente acha esse texto e vemos. Antes daí de seguir a reabordar esse assunto, vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 2, uma profecia que está no verso 10. Filipenses 2:10. Nós lemos Colossenses 3:3. Obrigado, meu irmão achou ali. Colossenses 3:3. Depois a gente vai lá. Filipenses 2:10, então, lemos assim, ó. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E quando a gente compara isso lá no original, em Isaías, capítulo 45, verso 23. Isaías 45, verso 23, tem uma profecia que fala algo semelhante também. E aqui, o verso 22, ele já introduz quem que está falando. O 21 também. A palavra Senhor, Jeová, está escrita nesse contexto. É ele que está dizendo. Até vou ler o verso 21. Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois o Senhor aqui é Jeová, a palavra. Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Justo e salvador. E verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Porque eu sou Deus, desculpa, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, e saiu da minha boca a palavra de justiça. E não tornará atrás, que, agora é a profecia, diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Diante de mim, diante de Deus, ele dizendo, se dobrará todo o joelho. E quando nós vimos lá em Filipenses, o Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aí, em Apocalipse 15, novamente falando a respeito de Deus, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quando nós vemos isso, nós percebemos Jesus, ele é colocado em pé de igualdade com o próprio Deus. Jesus, ele é Deus. A adoração que Deus merece, Jesus merece também. E se ajoelharão perante Jesus. Nenhum anjo aceitou. Nem o anjo Gabriel, que estava falando com João aqui em Apocalipse, aceitou que ele adorasse. Se ajoelhasse e adorasse. Ele não aceitou, ele disse, não faças isso, eu sou conservo, eu sou servo também, eu sou criatura, não faça isso. Adora a Deus. E aí, isso é Apocalipse 19:10, né? Tem uma das descrições, e teve uma outra vez ainda. E quando a gente vê aqui em Apocalipse 15,
Jesus é colocado, então, conforme nós vimos Filipenses 2:10, em pé de igualdade com Deus. Porque os teus juízos são manifestos. É interessante que o juízo de Deus ele é manifesto não só no juízo contra as maldades, as taças da ira de Deus, mas o juízo contra Cristo. Jesus sofreu o juízo de Deus na cruz. E é interessante que esse hino que está sendo cantado e dizendo que todos vão se prostrar perante Deus, não vão se prostrar perante Deus quando caírem as pragas, porque nós vamos ver nas pragas, se Deus permitir, semana que vem, que as pessoas se rebelam ainda mais contra Deus quando recebem os castigos, a ira. Mas quando que a justiça de Deus, os juízos, na verdade, quando que o juízo de Deus faz com que as pessoas se ajoelhem? Contemplando a Cristo. Quando olham para o que Jesus passou na cruz, Jesus sofreu a ira de Deus, sofreu o castigo, o juízo de Deus caiu sobre Jesus. E quando todo o universo... nós vamos ver isso no Apocalipse mais para frente, mas os perdidos, os que estiverem mortos e não foram salvos, forem ressuscitados, haverá um momento que todos os que já viveram na terra, que não foram salvos, serão ressuscitados. E por isso todo joelho fala, é todo mesmo, todos que já viveram na Terra. Assim, multidões de trilhões, talvez, de seres humanos, de todas as épocas diferentes, vão estar lá e a descrição é que quando eles tiverem... A Bíblia não dá tantos detalhes a respeito disso, ela diz como que vai ser. Mas aqui a gente, se aprofundar, a gente percebe aqui, ó, que é o juízo. Contemplar o juízo de Deus faz com que eles se ajoelhem. E que nada mais claro do que o juízo de Deus revelado na cruz. E aí, então, aqui já tem um indício do que vai acontecer. E no livro O Grande Conflito, esse livro, então, ele esclarece mais detalhes, o que nós já percebemos no princípio da palavra aqui. Que, quando vier Jesus, então, sobre a cidade, a Nova Jerusalém, passará como se fosse um filme, uma tela panorâmica, assim. Das cenas, e não é um filme gravado, não, é assim, de uma coisa irreal, foi um teatro, um encenado, não, é real. São mostradas as cenas de fato, como aconteceram. E essas cenas, então, vão mostrar Jesus, especialmente as cenas de Jesus, desde a sua infância e como foi, e com os olhos abertos, não, com a contemplação não só dos seres humanos, mas dos anjos, e o que os anjos desempenharam. E quando todo o universo, né, não só os seres humanos, mas virem Jesus, contemplarem Jesus, o que ele passou e como ele sofreu e recebeu o castigo de Deus sobre si, eles entenderão, será manifesto o juízo de Deus, que Deus é justo, que o pecado não presta. E aí será justificado perante o universo Deus, ou seja, Deus estará isento de culpa. Satanás acusou Deus de muitas coisas. Ele culpou a Deus, Deus é culpado disso, daquilo. E agora Deus aparece perante todo o universo sem culpa, nesse momento. Então esse é um hino de louvor, muito profundo. E aí, depois que todos contemplam essa cena de Jesus, aí eles se prostram. Mesmo Satanás se põe de joelhos. Todo joelho. E aí, nós vamos entender agora um pouco melhor o que acontece nesse meio tempo aí. Aqui ele já está indo lá no final, ele tem uma vista lá do final. Mas agora ele volta aqui para o tempo presente, Apocalipse 15. O que estava acontecendo mesmo? A ira de Deus ia ser consumada. Então, verso 5. Depois olhei, Apocalipse 15, verso 5. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, o templo do tabernáculo do testemunho. O testemunho era a Arca da Aliança que tinha o testemunho, a lei de Deus. O templo do tabernáculo do testemunho se abriu. Então, agora, o que era fechado se abre. Deus estava lá, mas agora se abre. E o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E o verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro,
cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E agora o verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, nesse momento, não tem mais acesso a Deus, porque todos já ouviram a mensagem e tomaram a sua decisão. Ninguém mais pode entrar. Não há mais perdão de pecados. Os pecados que já foram perdoados, esses estão perdoados. Os que não foram, não tem mais perdão. Encerra-se a intercessão de Cristo. Não mais há acesso agora para perdão. Mas haverá esse período, que Daniel 12, verso 1, diz período de grande angústia para Jacó. Que houve que nem na verdade, eu não falo para Jacó, né? Jacó é em Jeremias, que usa o símbolo da angústia de Jacó. Mas Daniel 12, 1 fala, haverá grande angústia tal como nunca houve sobre a terra. E essa grande angústia, ela vem porque não haverá, então, mais a possibilidade de perdão, e os filhos de Deus estarão sofrendo angústia, como Jacó. Qual foi a angústia de Jacó? Jacó, ele não sabia se ele iria sobreviver quando seu irmão estava vindo, né? Quem não conhece a história de Jacó, então Jacó enganou seu irmão e roubou a bênção. Na verdade era dele, mas o irmão ainda tinha o direito, assim, mas ele enganou e para conseguir ficar certo, assim, não, eu não vou confiar em Deus que Deus vai providenciar no tempo certo. Eu vou fazer do meu jeito. Pegou e enganou, mentiu e fez uma trapaça. E aí o irmão ficou assim, ó, vou matar Jacó. Aí ele fugiu de lá e foi lá para uma terra distante dos parentes. E lá, então, ele viveu uma vida, bem dizer, mais de 14, 15 anos. Ele ficou muitos anos. Acho que foram até 20 anos, se não me engano, que ele ficou lá. Depois de 20 anos, aí ele, não, agora eu vou voltar para a minha terra. E quando ele está voltando agora em direção à terra natal dele, da sua mãe, do seu pai, a mãe já havia falecido, mas no seu pai, aí ele ouve que o seu irmão agora, depois de 20 anos, está vindo com um grupo de homens armados. E ele, só a família dele, muitos animais, bens, mas ele não tinha exército. De repente vem um pequeno exército, mas em comparação a ele, não poderia sobreviver. Ele iria perder a batalha. E vindo contra ele, então ele fica uma angústia. E aí ele faz tudo que ele pode fazer e ele passa uma noite inteira orando. E nessa noite que ele está orando, ele está clamando a Deus: Senhor, perdão porque eu fiz no passado. Eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu serei destruído. Eu não mereço porque eu enganei no passado, eu pequei. Mas eu pedi perdão, eu me arrependi. Mas agora estou aqui angustiado porque parece que o Senhor não está me protegendo, está vindo o inimigo, ele está vindo para me matar. E aí nessa angústia, ele lutando, de repente vem um ser em toca no ombro, põe a sua mão no ombro de Jacó. Ele pensa que é um inimigo e ele começa a lutar com esse ser. Ele vai lutando, passa a noite lutando, mas ele não sabia que era o anjo do Senhor. E depois dessa luta terrível com o anjo, até que no final o anjo disse: agora deixe-me ir, porque está nascendo o sol está nascendo e eu preciso. E aí ele: não te deixarei ir se não me abençoares. Se ele estivesse com algum pecado naquele momento e ele tivesse dito isso, que era o próprio Jesus que estava ali na forma de um homem, né, de um homem mais poderoso, ele teria sido destruído. Mas não havia. Ele havia se arrependido. Não havia presunção, eu mereço, não. Mas se o Senhor não me abençoar, eu não tenho outra chance. Então ele se agarrou pela fé em Jesus. Ele: não te deixarei ir se não me abençoares. E aí então Jesus o abençoou. E acontece, né, se alguém quiser ler com mais detalhes essa história, ela está em Gênesis, capítulo... deixa eu só confirmar aqui. Gênesis, capítulo 32. Dos versos 22 ao 32. Então, capítulo 32 de Gênesis, verso 22 ao 32. Tem a descrição. Mas, voltando agora aqui. Então, nesse momento de grande angústia, ele encontrou somente
Ele teve que segurar firme pela fé em Deus. Somente se apegando a Deus, as promessas que Deus havia perdoado. Deus disse que perdoaria e abençoaria ele. E era nessas promessas que ele poderia se apegar. Então, nesse momento em que não haverá mais possibilidade de perdão de pecados, que está prestes a acontecer, não sabemos quando, mas isso vai acontecer, é profético, está aqui. O tempo que nós temos para nos arrepender é quando? Hoje. Hoje é o dia. Tem um texto que diz bem assim: hoje é o dia de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Hoje é o dia de nós resistirmos às tentações de Satanás e pela graça de Cristo enfrentarmos e obtermos a vitória contra o pecado. Hoje é o dia. E fazendo isso nós estaremos vigiando e nos preparando para a vinda de Jesus. Os dois textos então aqui para nós vermos. Hebreus, capítulo 3. Opa, não é capítulo... capítulo 3, o verso 13. Vou pedir para Eudete, se puder ler para nós, por favor. Hebreus 3, 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Opa, confere ali só, Eudete. É o 3, Hebreus capítulo 3. 3, versículo 13. 13. E o 13 e 14 pode ler. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Eu acho que você está em Timóteo. Dá uma olhada. Estou em Timóteo. Desculpa. Um pouquinho para frente. Tranquilo. Mas pode ir ali, ó. Hebreus capítulo 3, o verso 13 e 14. Agora não estou achando Hebreus. Depois de Timóteo tem Tito, Filemão e Hebreus. São livros bem pequenos. Aí. Hebreus, tá, achei 3. Isso. Três, 13, né? 13 e 14, pode ler. Tá. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo e retivermos firmemente a princípio da nossa confiança até ao fim. Amém. Então, olha o que está sendo dito. Ele aqui no tempo se chama hoje. Eu vou... Até o verso 15 eu vou ler aqui, ó. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Então, é no dia que se chama hoje. E o verso no centro ali, o verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo. Quando? Se fizermos o quê? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, o princípio da nossa confiança até o fim, se nós mantivermos isso, aquela fé, aquele desejo de fazer a vontade de Deus, Deus em primeiro lugar, seguir tudo que Deus disser, aí então vem a recompensa que Deus dá. E agora vamos para o texto que o meu irmão achou lá, é Colossenses. Jorge, se puder achar, Colossenses 3, 3. Colossenses 3, 3, né? Isso. Tá, então diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Então, exatamente, somente Deus é santo. E quando a gente morre para o eu, para minha vontade, porque eu quero e gosto, que não é o que Deus quer, muitas vezes, a maioria das vezes,
Mas quando a gente deixa de lado o que a gente quer naturalmente e aceita a vontade de Deus, é como se nós estamos nos escondendo em Cristo. E aí, isso vai fazer o quê? Não é que agora a minha vontade deixa de existir e que eu sou um escravo, não. A minha vontade agora vai se tornar unida à vontade de Deus. E a minha vontade vai passar a ser a vontade de Deus. Deus vai trabalhar isso. Filipenses 2:13 diz que é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Então, esse desejo de querer o que é bom é Deus que vai colocando em nós, operando, trabalhando para que isso aconteça. Como é que pode alguém que não gosta de, por exemplo, comer fruta, passar a gostar de comer fruta? Esse querer, a pessoa se deixada por si mesma, dificilmente vai abandonar. A pessoa gosta de comer muito chocolate e não gosta de fruta. Dificilmente ela vai por si mesma deixar o chocolate, mas Deus opera, Deus trabalha para que isso aconteça. E se a gente permitir e também nos colocarmos nesse caminho de fazer o quê? Morrer para o eu, de renunciar àquilo que a gente acha tão bom muitas vezes, mas que faz mal para nós. E aí a gente vai morrendo e ao mesmo tempo que morre para o eu, se esconde em Cristo. E aí Cristo vive. Morre o eu, Cristo vive. E é um processo. E cada área da vida, cada momento, cada aspecto, tudo. E quando isso vai acontecendo, a gente vai se unindo a Deus e em Cristo, que agora a vontade de Deus passa a ser a minha vontade e o que Deus gosta, eu passo a gostar também. Na época que eu comia muito chocolate, não era muito, porque meus pais não compravam, mas ganhavam de vez em quando, daí eu ia lá e saltava. E aí, eu tinha algumas frutas que eu não conseguia comer. Me dava ânsia. E aí, depois que eu parei totalmente, entendi, né, abandonei fiz o sacrifício, passou um tempo, agora todas as frutas eu gosto, não tem uma que eu não gosto. O paladar muda. E esse processo é Deus que opera. E hoje eu não tenho nem vontade de comer chocolate. Então Deus transforma tanto que ele muda de dentro para fora. A gente pode fazer mudanças de fora para dentro, mas não funciona. Vai ficar a vida inteira sofrendo. Então, essa transformação. E aí, quando Davi, já te deixo falar, pai. Quando Davi ele estava naquele ponto dizendo, não achou iniquidade em mim, é porque exatamente não era ele que estava vivendo, ele estava escondido em Cristo. E era na justiça de Cristo que ele se escondia e dizia, é a tua justiça, Senhor, que está aqui. Porque não sou eu quem vive, eu não estou aqui porque eu quero, porque é a minha vontade, eu quis me rebelar contra Saul, no caso de Davi. Não, ele estava ali porque ele fez o que era certo, e daí Saul começou a perseguir ele porque ele fez o que era certo. Então, ter essa consciência e estar em paz com Deus. Por isso, hoje é o tempo que nós temos de nos arrepender. Hoje é o tempo que nós temos para pedir perdão. Porque quando terminar a intercessão de Cristo, não haverá mais tempo. Não haverá mais oportunidade. Perfeito, meu amigo. Amém. Pai, pode falar. Eu estava aqui pensando também, né? Vem com isso que você falou, Eric. Mas Davi não tinha feito nenhum mal para Saul, para que Saul o quisesse matar. Qual era o pecado que Davi teve para que fosse, então, caçado pelo rei para ser morto com relação ao rei Saul? Pelo contrário, ele foi obediente, defendeu, procurou honrar, e quando teve, por 2 vezes, a oportunidade de tirar a vida do rei, não tirou, né? Então, assim, nesse sentido, Davi diz, né, eu estou tranquilo, eu não pequei para estar fazendo. E aí vem também a mesma situação que Jesus, né? Então, essa circunstância nos remete, que pecado Jesus fez para morrer na cruz? É verdade. Nenhum, né? E também, no final dos tempos, né, que é o Apocalipse, então, quando a gente vê o povo vai receber o decreto de morte, nós, oxalá, estejamos fiéis a Jesus, né? Vamos ser condenados à morte e vamos ser caçados, como Davi foi caçado. Mas qual vai ser o nosso pecado para ser caçado no final? Nosso pecado é amar Jesus, obedecer a lei dele, os 10 mandamentos, né? Então, aí se repete. Então, nesse sentido, realmente, Davi estava tranquilo em dizer, eu não pequei para ser caçado como um bandido, assim como Jesus também não, né? Que Deus nos abençoe, né? Amém, doutor. Verdade. Amém. Isso é exatamente isso. E vamos, então, agora
abrir para mais alguma pergunta, algum comentário que alguém tenha. E daí, se não, nós vamos encerrar. Contagem regressiva, para quem se quiser fazer um comentário. Então, vamos fazer uma oração para encerrarmos o estudo de hoje. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade que nos deste de aprendermos mais a respeito do teu juízo, a respeito do teu caráter, que o Senhor é santo, somente tu és santo. Queremos ser participantes dessa santidade, queremos habitar na santidade. E, por favor, ajuda-nos a hoje, a morrendo para o próprio eu, ter a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Que experimentemos hoje isso, que hoje entremos, Senhor, no teu santuário pela fé. Que hoje estejamos a suplicar o perdão e a transformação do nosso coração, porque é hoje o dia que temos, não é amanhã. É hoje, é agora. E que assim, Senhor, quando chegar o tempo em que não haverá oportunidade de perdão, nós estejamos preparados, estejamos entre os selados, os escolhidos por Ti, porque foram fiéis a Ti. Que retenhamos, que venhamos a manter o princípio da nossa confiança, nossa fé, até o fim. É o que eu peço para cada um e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, um bom sábado a todos e até mais. Até mais. Bom final de semana.